Olá, pessoal! Pelo terceiro ano consecutivo estou aqui no Convida, a convite do Matheus e toda a equipe do Vida Veda, então já quero agradecer. E esse ano vim trazer um tema relacionado à saúde feminina, que é uma das minhas especialidades, né? Então o Matheus já deve ter me apresentado aí um pouquinho, então eu vou ser breve aqui nessa apresentação. Eu trouxe um tema relacionado à saúde da mulher, né? Eu já atuo aí na área da saúde há mais de 13 anos e 99% do meu público são mulheres, desde pacientes ou de alunas, né, lá no meu curso no SOS Mulher, ou de pessoas que me acompanham nas redes sociais. Então eu amo falar sobre saúde feminina, né? E aí hoje eu trouxe um tema para vocês que se chama predominância estrogênica, que eu falo que é o mal do século. Então é uma condição muito presente, principalmente em mulheres em idade fértil, e que essas mulheres não relacionam a um problema, né? A um problema de saúde. Então, o seu corpo te mostrando através de sinais e sintomas que tem algo errado. E quando você agir na causa do problema, você vai resolver, né? A gente sempre tem que procurar a causa. E aí, já trazendo aí para vocês, quais são então os sintomas de predominância estrogênica? É um desequilíbrio hormonal. Eu já quero começar com os sintomas para você já começar a observar aí se você tem muitos desses sintomas que sugerem que você tem então esse desequilíbrio, que é a predominância estrogênica. E aí, ao longo da aula, eu vou te dizer as causas dessa condição e o que você tem que fazer para melhorar isso. Então, os sintomas de predominância estrogênica estão principalmente relacionados ao seu ciclo menstrual e à TPM, mas tem outros sintomas não relacionados só à TPM. Então, o fluxo menstrual intenso, aquela mulher que sangra muito, e não sangra muito só no primeiro, segundo dia da menstruação, mas fica aí 3, 4, 5, 6, 7 dias sangrando muito, perde muito sangue. Geralmente a mulher, inclusive, que tem anemia, uma anemia crônica porque sangra muito durante a menstruação, perde muito sangue. Então, esse fluxo menstrual intenso me mostra que está um desequilíbrio aí do estrogênio e da progesterona, e esse estrogênio está prevalecendo, por isso que o nome é predominância estrogênica, e isso em excesso causa sintomas mais intensos durante a menstruação. Então, inchaço, dor nos seios. Esse inchaço, dor nos seios pode ser tanto ali no período da TPM, no período pré-menstrual, como durante a menstruação. Então, o estrogênio, ele estimula muito o tecido mamário. Então, nódulos na mama, câncer de mama, cisto de mama, são sempre condições relacionadas à predominância estrogênica. Essa dor nos seios, próximo ao período menstrual, também é um sintoma bem clássico de predominância estrogênica. Retenção de líquidos, então a mulher aí que retém muito líquido, está sempre se sentindo muito inchada, muito pesada e aumenta aí 3, 4 quilos próximo ao período menstrual, então já é um sinal de alerta. Um ganho de peso, então esse ganho de peso principalmente é em relação a ganhar peso de forma fácil, de forma facilitada. Então, geralmente, a mulher que tem dificuldade em perder peso quando começa uma dieta para emagrecimento e tem uma facilidade em ganhar peso, e não necessariamente esse peso, esse ganho rápido de peso é de gordura, mas a própria retenção de líquidos, então ela está acumulando líquido, está ficando muito líquido nesse corpo, porque a circulação está prejudicada, porque a drenagem linfática dela está prejudicada por conta desse desequilíbrio hormonal também, e essa mulher tem uma tendência a ganhar peso de uma forma fácil, tá? Acúmulo de gordura localizada, então o estrogênio é um hormônio que age muito ali, né, no quadril dessa mulher, nas pernas dessa mulher, nas coxas. Então, é um acúmulo de gordura mais localizada e que é normal, é o que a gente espera na mulher, por essa ação hormonal, ok, mas quando isso está desequilibrado, isso ocorre de uma forma exacerbada. Então, aquela mulher que eu olho, ela tem uma celulite grau 3, grau 4, que é aquela celulite que dói, sabe? É uma celulite que você não precisa apertar o local para você ver a celulite, é a celulite visível. Então, eu tenho ali um acúmulo de toxinas, um acúmulo de líquido, a retenção de líquidos, um acúmulo de gordura localizada e uma falta de drenagem. Então, demora, né? É dificultoso chegar o oxigênio ali e o sangue justamente para poder você conseguir drenar essas toxinas que estão ali. Então, uma dificuldade de drenagem linfática da região com um acúmulo de toxinas, um acúmulo de gordura localizada, aquilo evolui ali para uma fibrose, então geralmente uma celulite um pouco mais avançada, e aí está muito relacionado a esse desequilíbrio hormonal, porque o estrogênio estimula esse acúmulo de gordura localizado ali naquele local, quando ele está em desequilíbrio, tá? E aí isso pode, né, se extrapolar. E aí, quando eu tenho um desequilíbrio do estrogênio, essa mulher também pode ter um desequilíbrio da insulina, um desequilíbrio do cortisol, uma mulher que está muito inflamada, aí começa a acumular também muita gordura abdominal ou muita gordura no braço. Tem mulher que tem celulite até no braço, né? Principalmente nessa área do tríceps. E eu já penso em outros desequilíbrios hormonais em conjunto com esse desequilíbrio do estrogênio. Então, ao longo da aula, você vai entender as causas. A gente vai chegar lá. Foca aqui nos sintomas. Então, o excesso de celulite, como eu já falei, a própria TPM excessiva, então não pensem que TPM é normal, não tem nada de normal em você mudar a sua personalidade, mudar a mulher que você é
no período pré-menstrual e achar que isso é normal, isso acontecer todo mês. Então você é uma pessoa até chegar ao período pré-menstrual. Chegou na TPM, você se transforma. Ou é uma mulher muito irritada, ou muito ansiosa, ou é uma mulher que tende à apatia, à depressão. Você perde totalmente o seu controle alimentar, então você não consegue fazer boas escolhas. Você é uma mulher que fica muito desanimada, desmotivada, não quer fazer atividade física, não quer fazer nada, perde prazer pela vida, né? E você acha que isso é normal, é um período curto. Ah, não, mas eu tô na TPM. Não, não é normal, né? A gente tem sim esse tempo aqui no nosso corpo, né, nesse período pré-menstrual, que você precisa dar um pouquinho mais de atenção, você às vezes precisa um pouquinho mais de descanso, né? Ou seja, não se cobrar tanto, ok? Porque tá tendo uma oscilação hormonal ali nesse período pré-menstrual, mas esses sintomas exacerbados de TPM, né, o que a gente chama também dentro da medicina de síndrome disfórica pré-menstrual, isso são sintomas de que esse desequilíbrio hormonal, que era para ser uma oscilação leve ali no período pré-menstrual, está muito intenso. Então, o seu ciclo menstrual, né, todo o seu ciclo menstrual, na verdade, ele me mostra como está a sua saúde. Então, se você chega no período ali menstrual, no período pré-menstrual, que é a TPM, com muitos sintomas, eu sei que você está muito inflamada. Porque o próprio período menstrual é um período inflamatório. Pensa comigo, está descamando uma camada do seu útero. Então, seu endométrio está descamando e por isso você está perdendo sangue. Quando você está cortando aqui um pedaço da sua pele, e isso está acontecendo lá no seu útero, uma camada do útero está saindo de você, é claro que ali localmente eu estou estimulando uma resposta inflamatória. Então a gente libera algumas substâncias inflamatórias, umas delas, né, são as prostaglandinas, que elas podem ter gerador. Então a mulher que tem muita dor no período menstrual, muita cólica, né? Tem mulher que precisa de tomar remédio forte, não consegue sair da cama. Isso atrapalha a vida dela, a qualidade de vida, não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas que ela tem que fazer, as atividades diárias. Essa mulher, eu sei que está muito inflamada e a resposta inflamatória dela no período menstrual está sendo exacerbada, mas porque está ocorrendo uma soma de inflamações. O que isso quer dizer? É uma mulher que já tem um estilo de vida que provavelmente é inflamatório, então uma alimentação errada, é sedentária, o sono está muito ruim, então o ciclo circadiano está muito desequilibrado, né? Não faz atividade física, não controla estresse, não cuida da saúde mental, não se preocupa aí como é que tá os níveis de vitamina, então não avalia exames para ver se precisa suplementar alguma coisa. E aí esse combo de coisas erradas aqui vai combinando com esse grau de inflamação mais elevado do corpo dela, que isso contribui para uma sobrecarga hepática, para uma disbiose intestinal, né? E o desequilíbrio hormonal levando à predominância estrogênica. Aí causa esses sintomas aqui na TPM, mas que na verdade você poderia ter evitado se você tivesse cuidado da sua saúde antes de chegar no período menstrual, e você vai ver que você não vai ter TPM. Ou se tiver, serão sintomas muito leves, né? Uma irritabilidadezinha, sabe? Uma vontadezinha de comer doce, mas que uma fruta um pouquinho mais madura, ou um chocolatezinho 70% vai suprir isso. Agora, você se transformar em outra mulher no período pré-menstrual, isso me diz que você precisa se atentar a como está a sua saúde como um todo. Porque você está chegando num período inflamatório, só que já muito inflamada. E aí está ocorrendo essa soma de inflamações aqui. Então, vamos embora que a gente está só no primeiro slide. Então, a TPM excessiva, uma fadiga, um cansaço constante, então aqui seu fígado pedindo socorro, né? Nossa, eu não sei, parece que um trator passou em cima de mim, eu vivo cansada, mesmo eu dormindo, mesmo descansando, esse cansaço não passa. Então, um sintoma muito comum de sobrecarga hepática, que está totalmente relacionado à predominância estrogênica, que a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Mudanças de humor, ansiedade e irritabilidade. Então, assim, o estrogênio em níveis adequados, ele dá pra gente o bom humor, ele estimula a serotonina, mas quando tá desequilibrado, ele tende mais aqui, ó, para esses desequilíbrios de humor, principalmente para ansiedade e irritabilidade. Por isso que as mulheres muito inflamadas têm uma TPM muito excessiva, tá? Dores de cabeça, diminuição da libido e metabolismo lento. Então, geralmente uma dificuldade aí para emagrecer ou para mudar a composição corporal. E aí a gente tem doenças também relacionadas a essa predominância estrogênica. Então, lembra que eu falei que o estrogênio, ele estimula muito o tecido mamário? Então, nódulos na mama, cistos na mama, o próprio câncer de mama, são doenças que, assim, eu tenho nódulo na mama, então eu tenho certeza que você tem predominância estrogênica, entendeu? É doença clássica. Se tem essa doença, eu tenho certeza que essa mulher tem predominância estrogênica, porque são doenças que são alimentadas por esse estrogênio que está em desequilíbrio. Então, miomas e pólipos uterinos, cisto também no ovário, endometriose, adenomiose, duas doenças super relacionadas à predominância estrogênica, que são tecidos que são alimentados pelo estrogênio. O próprio hipotireoidismo, porque
O estrogênio alto vai levar a um aumento de uma proteína que se liga ao hormônio tiroidiano e aí leva a um hipotiroidismo ali periférico. Então, o hormônio tiroidiano não consegue atuar nas células da forma que deve, porque o estrogênio está alto demais. E aí atrapalha a ação da tireoide. Olha só. Então, você, consertando aqui esse desequilíbrio hormonal do estrogênio, você ajuda também no funcionamento da sua tireoide. Então, são duas coisas que estão juntinhas aqui, ligadinhas. O câncer de mama, como eu já falei, câncer de ovário e o câncer de endométrio. Então, são doenças relacionadas à predominância estrogênica. Então, são consequências dessa predominância estrogênica. Então, tem mulheres que já têm essa doença, então tenho certeza que você já tem algum grau de predominância estrogênica, tá? Então, os principais hormônios... Então, agora começando o conteúdo da aula. Já entendeu sintomas, já entendeu doenças que são consequências desse desequilíbrio hormonal. Vamos aprender, então, um pouquinho aqui sobre hormônios, né? E as causas disso e como tratar. Então, os principais hormônios femininos são o estradiol e a progesterona. Então, o estradiol está dentro ali da família do estrogênio, tá? Então, é um tipo de estrogênio, vamos colocar assim. No entanto, os ovários também produzem outros estrogênios menos potentes, né? Do que o estradiol. Além de hormônios também masculinos em baixa concentração, como, por exemplo, a testosterona. Mas os principais hormônios, né, femininos, que controlam principalmente essa questão da estética, a questão do humor, é o estradiol e a progesterona. E, claro, a gente precisa muito também da testosterona, mas hoje a testosterona não é muito o foco da aula aqui. A gente pode falar de testosterona numa outra oportunidade, certo? Então, pensando aqui no ciclo menstrual feminino, né? Botei um ciclo para vocês aí de 28 dias, que é em média, mas tem gente que vai ter um ciclo de 24, e outra mulher que vai ter um ciclo de 32. Sim, isso pode variar, tá? E são variações normais, mas é claro, dependendo aí, eu não quero que você tenha um mês um ciclo de 21 e no outro mês um ciclo de 35. Aí isso está errado, porque a variação está muito grande de um ciclo para outro. Agora, se constantemente, em média, o seu ciclo é de 31, ok. Um mês é 30, outro mês é 31, outro mês é 32, outro mês é 29, está numa variação ok. Né? Agora, varia mais de 5, 6 dias de um ciclo para o outro. Né? Às vezes é 21, às vezes é 30. Aí você já tem que ficar atenta, porque essa variação muito grande de um ciclo muito irregular também é um sintoma aí de um desequilíbrio hormonal, tá? Então, um ciclo aqui, um ciclo de, em média, 28 dias. O que a gente tem que ver? A gente divide esse ciclo em 3 fases. Fase folicular, fase ovulatória, que é quando ocorre a ovulação, e a fase lútea. A fase lútea é justamente o período ali que vai vir a tal da TPM. A fase folicular aqui, ela ocorre logo depois ali da menstruação. Então, o seu ciclo menstrual começa no primeiro dia da menstruação. Você menstruou hoje, o seu dia 1 do ciclo menstrual é o primeiro dia da sua menstruação, tá? E aí você fica menstruada ali 4, 5 dias no máximo. Passou muito disso, já é um ciclo menstrual, né? Uma menstruação muito intensa ali, né? É o período, a frequência dela, a duração dela tá muito grande. Então eu espero que a partir do 4º dia, a sua menstruação já esteja acabando. Já tá só aquele fiozinho ali, daqui a pouco ela já vai terminar, certo? Então vamos botar que você fica menstruada aí 4, 5 dias. Então nesse período os hormônios estão baixinhos e aí o estrogênio, então, depois de menstruação, começa a aumentar. Tá vendo aqui, ó, o principal hormônio da fase folicular é o estrogênio. Então, o estrogênio começa a aumentar quando ele faz um pico ali por volta do 12º, 13º dia. Esse pico de estrogênio vai estimular, então, a ovulação. E aí você ovula, geralmente, lá no 13º, 14º dia do seu ciclo menstrual. Então, na metade do ciclo, você ovula, libera o óvulo para poder engravidar. Então, seu corpo acha que você vai engravidar. Nisso que ele acha que você vai engravidar, começa a produzir, então, a progesterona. Essa progesterona é justamente para poder gerar um ambiente favorável ali no útero para receber esse bebê, né? Que o seu corpo acha que você vai gerar ali uma vida. E aí, então, aumenta a progesterona. E tá vendo que nessa fase aqui, o estrogênio está mais baixinho? É isso que eu espero. Na mulher que tem predominância estrogênica, geralmente ocorre uma inversão. Aqui na fase lútea, que deveria ocorrer essa liberação de progesterona, é uma mulher que geralmente tem uma produção de progesterona deficiente, então ela fica um pouco mais baixa e ela tem uma prevalência aqui do estrogênio. Só que o estrogênio não teria que estar atuando aqui. E aí esse desequilíbrio do estrogênio e da progesterona na fase lútea vai causar a TPM excessiva. Não era para estar essa oscilação hormonal tão grande. O fisiológico teria que ser isso daqui. Aí a progesterona, aqui mais alta, vai, né, manter você com sintomas ok, sintomas leves da TPM, mas nada de forma exacerbada, e preparar o seu útero para você engravidar.
não engravidou, o que vai acontecer no final do ciclo aqui? Estrogênio e progesterona vão praticamente zerar, então fica bem baixinho. E aí isso é um aviso, então, para você menstruar de novo, e aí o seu útero vai descamar, porque não implementou ali um embrião, certo? Então, isso aqui é o seu ciclo menstrual. E aí, aqui, ó, perto da ovulação, geralmente é o período que você se sente mais bonita, que você, né, tá mais feliz, tá mais disposta, justamente porque o seu corpo tá te preparando para você acasalar, né? Para você achar aí o seu varão e vocês acasalarem juntos e gerarem uma vida. Então, geralmente, é o período do mês que a sua libido tá maior também, por influência do estrogênio junto com a testosterona, tá? Então, se você fala para mim, Jéssica, olha, nem nesse período aqui da ovulação eu tô bem. Eu tô um mês inteiro ruim. Não tem uma fase do mês que eu tô mais bonita, que eu tô sentindo mais bonita, ou que eu tô com mais energia, ou que meu cabelo tá melhor, a minha unha tá melhor, a minha pele tá melhor. Tudo isso, o estrogênio, de forma fisiológica, se ele tiver no equilíbrio ok, ele vai fazer nesse período, tá? Não tem período do mês que a minha libido tá mais alta. Não tem. Então, isso é um alerta. Porque fisiologicamente o normal é que sim, nesse período aqui você estiver se sentindo melhor. É claro que eu quero que você esteja bem o mês inteiro. Isso é super possível, desde que você cuide de forma correta da sua saúde. Mas nesse período teria que ser isso ainda melhor, tá? E se não está acontecendo, também um aviso, um alerta para você. Então, quais são as funções do estrogênio? Ele estimula, então, a proliferação endometrial, então o crescimento ali do endométrio, tá? Estimula a proliferação do tecido mamário, então eu falei com vocês que ele atua muito na mama. O crescimento do folículo e do óvulo, então a maturação ali desse óvulo para depois você ovular, liberar esse óvulo para poder fazer ali a fecundação. Estimula a produção de serotonina, que é responsável pelo nosso bem-estar, principalmente ali naquele pico que ele faz antes da ovulação, para você estar feliz, se sentindo, né, linda, maravilhosa. Excita o sistema nervoso central, estabiliza a densidade óssea, por isso que mulheres na menopausa tendem a ter uma osteopenia ou até uma osteoporose se não fizer a reposição hormonal, então tem que ficar muito atento a essa questão da densidade óssea. Participa da regulação da taxa metabólica, então por isso que esse desequilíbrio do estrogênio, seja para excesso, seja para falta, deixa essa mulher com o metabolismo mais lento. Então precisa de níveis adequados de estrogênio e progesterona para você manter o metabolismo saudável e também uma sensibilidade à insulina, porque o estrogênio participa do metabolismo da insulina. Então uma predominância estrogênica acaba desequilibrando a insulina. Por isso que eu falei do acúmulo de gordura aqui, ó, no braço, na barriga, porque o desequilíbrio do estrogênio vai levar a outros desequilíbrios hormonais. Quais são as funções da progesterona? Então, a progesterona é um hormônio que equilibra os efeitos de estrogênio. Porque eu quero que mantenha os efeitos bons de estrogênio, então não estou falando que tem que zerar o estrogênio. Mas eu preciso de hormônio para dar uma segurada, para ele não ficar em excesso. Então, é isso que a progesterona faz. Então, ela tem uma ação anti-inflamatória, ela tem uma ação relaxante e diurética. Então, por exemplo, a progesterona aqui ela é importante para você ter um sono bom, por exemplo. Mulheres na menopausa que estão com deficiência da progesterona começam a ter insônia. Começa a ficar agitada à noite, começa a acordar durante a noite, né, no meio da madrugada. Tá faltando progesterona para ajudar ela a produzir o GABA e a melatonina para ela conseguir relaxar à noite. Restaura a libido. Então, junto com o estrogênio, de forma benéfica, ela aumenta a sua energia, sabe? Energia, eu falo energia mental também. Então, prazer pela vida. A saúde da mama, então, junto com o estrogênio, ela age no tecido mamário, controlando os efeitos de estrogênio para não ser em excesso. Saúde do coração, a saúde do osso e a saúde do cérebro. Então, ela melhora o sono, como eu já falei, facilita a memória, reduz a ansiedade e regula o seu humor. Então, por isso que mulheres na menopausa tendem a esquecer mais, o sono tá ruim, fica mais ansiosa, mais nervosa, né? E tem uma queda aí do seu humor. Então, né, menopausa seria um outro tema, uma outra aula, mas que também é muito importante avaliar a possibilidade de reposição hormonal da menopausa, ou tratar de forma natural para a gente estimular de forma natural esse equilíbrio que também é possível, certo? Então, na predominância estrogênica, eu posso ter 3 situações. Eu posso ter uma mulher que ela tem um estrogênio realmente alto, com uma progesterona normal, e isso também causa a predominância estrogênica, já que ele está mais alto do que a progesterona. Eu posso ter uma mulher que tem um estrogênio normal e uma progesterona baixa, então acaba que no final das contas o estrogênio também está prevalecendo. E eu posso ter uma mulher que tem um estrogênio alto junto com a progesterona baixa, né? E aí é o pior dos mundos, que tem 2 desequilíbrios aqui. Esses 3 caracterizam a tal da predominância estrogênica. Então, o que causa essa predominância estrogênica, gente? Todo o seu estilo de vida e um estilo de vida inflamatório.
tá? Coisas que você faz no seu dia a dia que são de forma exacerbada e que fazem mal à sua saúde como um todo. Então, aqui, exposição a xenobióticos. O que são xenobióticos? Xeno vem de estranho, então, e biótico vem de vida. Então, substâncias que são estranhas à vida, tá? Então, xenobiótico está presente aqui em várias coisas no nosso ambiente, principalmente ali, né, nos aditivos alimentares. Então, metais tóxicos, que pode estar presente numa água contaminada, por exemplo, medicamentos. Então, eu conheço pessoas que têm farmácia em casa e tudo quer tomar remédio. Entenda uma coisa, o medicamento, ele entra no seu corpo como uma toxina, porque ele não é uma coisa natural da natureza, né? Não é um chá, é um remédio, é um químico. Aquilo foi produzido na indústria. Então, não quer dizer que eu sou contra remédio, mas eu sou contra o uso indevido e indiscriminado de remédio. Então, eu tenho uma dor de cabeça, e aí sempre que eu tenho dor de cabeça, ou está começando uma dorzinha de cabeça, em vez de você buscar a causa disso, você já toma dipirona. E é todo dia. Às vezes a dipirona já não está dando conta, aí você toma outro remédio, aí toma um anti-inflamatório. E vai tomando remédios fortes. E aí começou aqui, deu um espirro, tá tomando antibiótico, né? Tem gente que tem antibiótico em casa. E aí acha que o remédio, ele é como se fosse água. Pode tomar que não vai causar nada. Se vocês começarem a ler a bula do medicamento, vocês vão começar a ficar com medo, né? Dos possíveis efeitos colaterais, porque aquilo é real. Então, quando você toma um remédio, você está causando ali uma desbiose intestinal, porque aquilo entra no seu corpo como toxina, e uma sobrecarga hepática, que seu fígado vai ter que dar conta de eliminar aquilo ali depois que ele fizer o efeito dele, tá? Então, parem de ficar tomando remédio para tudo. Vamos entender, né? Então, sim, tem situações que o remédio ele será necessário e ele será muito bom. Então, a gente sempre tem que pesar o custo-benefício do uso de medicamentos. Nossa, essa doença aqui, ou esse sintoma que está muito exacerbado, essa pessoa ela vai se beneficiar do uso desse medicamento, porque vai tirar ela dessa crise, né? E vai tratar aqui momentaneamente isso, e ok, depois a gente vai conseguir tratar de uma forma mais natural, fazer uma manutenção da saúde dela. Então, gente, o uso de medicamentos tem que ser com responsabilidade, tá? Então, sim, os medicamentos entram aí como xenobióticos, então como toxinas no seu corpo. Aditivos alimentares, então, o que tem que ser a nossa alimentação do dia a dia? Comida de verdade. O que é comida de verdade? Alimentos in natura ou minimamente processados. Então, são os alimentos que já tem na natureza, pronto para você comer, né? Banana é banana, brócolis é brócolis, tomate é tomate, né? Arroz é arroz, feijão é feijão. Agora, pega assim, um biscoito creme crack. O que é o biscoito creme crack? É um monte de coisa. É farinha de trigo, é açúcar, é sal, é gordura vegetal lá hidrogenada, é um monte de emulsificante, conservante, né, e aditivos ali. Então, o biscoito creme crack é um monte de ingrediente num único produto. Então, na verdade, é um produto alimentício. Jéssica, então nunca mais vou poder comer um biscoitinho? Se faz parte da sua rotina, tá errado. Você entende isso? A sua rotina, a sua alimentação do dia a dia tem que ser baseada, a base da sua alimentação tem que ser comida de verdade. Então, alimentos in natura ou minimamente processados. Ou seja, o que é um alimento minimamente processado? O leite, por exemplo, que sofreu ali um processo de pasteurização. Ou o iogurte, que vai ter 2 ingredientes, que vai ter o leite e o fermento lácteo. Então, esse é um alimento minimamente processado. Uma tapioca é um alimento minimamente processado, né? A farinha de tapioca, porque pegaram a mandioca, refinou aquilo ali, triturou aquilo ali para fazer a farinha de tapioca. A aveia, um alimento minimamente processado. O arroz que você compra no mercado empacotado, o feijão, também é minimamente processado, porque tirou ali da plantação, passou por um processo de limpeza, de retirada, né, das partes que não seriam comestíveis e empacotou para você. Então, gente, vocês estão vendo que um alimento de um ingrediente só, no máximo 2 ingredientes, é diferente de quando você pega um alimento processado, um alimento industrializado, que tem vários ingredientes e ali tem vários aditivos. Então, eu conheço pessoas que nunca leram lista de ingredientes dos alimentos que compram no mercado, né? Vocês têm que saber, tem que ler, tem que saber o que você está comendo, você tem que entender aquilo ali. Se tem muito ingrediente, gente, corre. Mais de 5 ingredientes já entra ali, né, em geral, como um alimento ultraprocessado, que é a última classe aqui da categoria dos alimentos e que é o que a gente praticamente não deveria consumir, não deveria fazer parte, né, da nossa rotina, é a exceção da exceção, tá? Então, se atentar mais à sua alimentação. Então, migrantes de embalagem, que é o bisfenol A, fitalato, parabenos, são principalmente presentes em plástico, mas também em maquiagem, em cosméticos. Então, Jéssica, não vou mais usar maquiagem. Não é isso, mas assim, no seu dia a dia, se você precisa se maquiar para trabalhar, alguma coisa assim, preferir produtos mais naturais. Então, hoje já temos várias opções
de produtos veganos ou produtos que não coloca tanto metal tóxico, por exemplo, sabe? Então, que prefere substâncias um pouco mais leves, um pouco mais naturais. Então, para usar no dia a dia seria ideal. Ah, não, agora, hoje eu tenho um casamento, eu quero fazer aquela maquiagem, que não vai aparecer poro nenhum. Aí, ok, é uma exceção, você vai fazer uma maquiagem um pouco mais pesada, que vai ter um monte de metal tóxico, um monte de parabeno, de bisfenol A, de fitalato ali naquele químico, mas que vai ser uma coisa passageira, vai ser a exceção, né? Perfume, por exemplo, não bota perfume na pele, bota perfume na roupa, porque aí você está evitando o contato do seu corpo, porque a pele também é um órgão excretor e um órgão que absorve, para não absorver aquele químico. Então, são pequenas atitudes que a gente tem no nosso dia a dia que a longo prazo fazem muita diferença. Tomar cuidado com a qualidade da sua água. Tem gente que toma água da torneira, vocês acreditam nisso? Eu fui produzir um conteúdo esses dias sobre, né, pouco tempo, sobre qualidade da água e eu falei, gente, toma cuidado com a água, né, porque não pode de jeito nenhum tomar água da torneira, mas assim, eu tava falando pensando que todo mundo já sabe disso. E pessoas com estudo, né, pessoas com estudo estavam falando, eu achei que podia, eu bebo água da torneira, né, eu achei que era água potável. Não, não é super contaminado, principalmente aqui no Brasil, não dá pra gente, né, como é que é? Pensar que o encanamento ali, né? Todo encanamento que sai lá da rede de tratamento da água até chegar à sua casa, aquilo ali, eles tomam um cuidado devido com aquilo ali, faz a manutenção daquilo. Então, procurem um pouquinho, vão estudar, vão ler um pouquinho sobre saneamento básico, sobre as condições de tratamento da água no Brasil, vocês vão ver que é de uma qualidade péssima, né? Então, tem que ser uma água muito bem filtrada, uma água mineral, para ter a qualidade dessa água, porque senão é uma água que está te inflamando, está acabando com a sua saúde, né? Então, tabagismo também, não preciso nem falar, né, gente, que o cigarro não tem nenhum benefício para a sua saúde. Os agrotóxicos, então, não consigo comer só alimentos orgânicos, nem eu como, também não como só alimentos orgânicos. Mas tem alguns alimentos que são os mais ricos, né? Então, pega aí, top 5, joga no Google, top 5 dos alimentos com mais agrotóxicos. Então, vocês vão ver lá. Morango, pepino, pimentão está no top 1. Alface, né? Que geralmente são alimentos que você come cru. E aí nem tem o efeito ali benéfico, um pouco do cozimento, para reduzir um pouco esse agrotóxico. O cozimento ele tem essa capacidade de reduzir alguns agrotóxicos, tá? Então, principalmente esses alimentos que você consome cru, aí você tem que tomar muito cuidado. Vai comer uma maçã que não é orgânica, tira a casca, para você reduzir a sua exposição àquele agrotóxico. Tem agrotóxico também que fica no interior ali do alimento, mas você reduzindo, tirando a casca, está reduzindo um pouquinho a exposição. Então, ter esses cuidados. Talvez os alimentos que você consome cru e que entra na categoria de alimentos mais ricos em agrotóxicos, esses você comprar orgânico, tá? E o que você não consegue comprar orgânico, se você for consumir cru, tira a casca. Pera, né, maçã, como eu falei aqui, então tira a casca. Pêssego, não é orgânico, tira a casca. Você já vai estar reduzindo um pouquinho. Então, os poluentes ambientais, então ar, contaminantes do solo, água, como eu já falei, e drogas em geral, né? Essa exposição a xenobióticos causa um desequilíbrio ali da microbiota intestinal, uma sobrecarga hepática, e tudo isso culmina ali com desequilíbrio hormonal, que é a predominância estrogênica, só para vocês entenderem o caminho fisiológico aí do negócio. Então, né, a principal causa aqui, né, além ali da exposição dos xenobióticos, de predominância estrogênica é justamente essa sobrecarga hepática. Então, o fígado é o órgão responsável por metabolizar e direcionar a eliminação dos estrogênios produzidos. Então, o nosso fígado ele é o grande órgão detox do nosso corpo. Então, toda a toxina que entra no seu corpo, todo medicamento que você toma, os hormônios, né? Quando eles fazem a ação deles, aí esse corpo ele tem que eliminar esse excesso de hormônios, o fígado é o que faz isso. Então, o fígado ele pega o excesso de estrogênio dessa mulher, metaboliza, joga na bile, né, e vai para a vesícula biliar, essa bile vai para o intestino e esse excesso de estrogênio sai no cocô. Então, olha só, pensa comigo. Então, será que uma mulher que tem prisão de ventre é uma mulher que está mais propensa a ter predominância estrogênica? Sim. Por quê? Porque era para ela fazer cocô todo dia. Esse cocô fica parado ali no intestino, com um monte de estrogênio, um monte de toxina que o fígado jogou pela bile. Essa mulher não faz o cocô, o que acontece? A gente tem bactérias no intestino que favorecem a reabsorção desse estrogênio. Olha só. Então, a mulher que tem disbiose intestinal, que tem prisão de ventre, tem aqui uma capacidade mais aumentada de reabsorver esse estrogênio e ele fica circulante no seu corpo por mais tempo, tá?
Então, né, e coitado do fígado, ele fez o trabalho dele, mas o intestino não fez o trabalho dele, que era eliminar esse excesso de estrogênio. Então, o que causa, né, a sobrecarga hepática? Ou seja, do fígado tá tão ocupado, o fígado tá tão sobrecarregado de trabalho, que ele não está conseguindo fazer o trabalho dele de talvez metabolizar esse estrogênio para jogar na bile. Então, o uso de anticoncepcional. Então, o anticoncepcional, né, principalmente a pílula, ela tem dosagens fixas ali de estrogênio e de progesterona, e aí aquela oscilação hormonal que eu mostrei para vocês, que é o fisiológico do nosso ciclo menstrual, na mulher que toma anticoncepcional não ocorre. Inclusive, a mulher que toma anticoncepcional, ela não menstrua. Aquele sangramento que ocorre quando ela para a cartela se chama sangramento de privação. Aquilo não é menstruação. A menstruação verdadeira, ela ocorre após a ovulação, que a mulher não engravidou, e aí os hormônios caem, e isso é um aviso do seu corpo para descamar o endométrio. Isso é uma menstruação verdadeira. O sangramento de privação é que a mulher está ali tomando doses hormonais constantes, né? Então, a linha aqui dos hormônios dessa mulher é uma linha reta, né? Ou seja, eu tenho uma predominância estrogênica o mês inteiro, que está no mesmo nível o mês inteiro, níveis altos, e aí você de repente, parou de tomar pílula, de repente cai. Aí sangra, tá? Por isso que não faz diferença você tomar a pílula direta sem pausa ou fazer a pausa, porque no final das contas aquilo não é menstruação, tá? Então, o anticoncepcional ele sobrecarrega bastante o fígado, porque você está tomando aí uma bomba hormonal que você toma todo dia para manter os níveis hormonais ali altos, que são hormônios sintéticos. Então, realmente tem opções muito melhores de métodos contraceptivos, tanto hormonais como não hormonais e métodos naturais, muito melhores do que a pílula oral, tá? O álcool sobrecarrega bastante esse fígado, que é metabolizado no fígado para ser eliminado. Algumas medicações, né? A própria esteatose hepática, então a pessoa que tem o fígado gordo, né, que é a gordura no fígado, a pessoa que tem o fígado gordo, ela está metabolicamente muito inflamada, ela com certeza tem algum grau de resistência à insulina, ela com certeza tem um sobrepeso, porque na verdade a gordura no fígado aparece através de uma alimentação errada. As pessoas acham que é porque está comendo muita gordura na dieta, não é. Tudo que você está comendo em excesso, principalmente carboidrato, pode virar gordura no seu corpo, inclusive gordura nos seus órgãos. Então, o fígado gordo me mostra que talvez as suas artérias também estão gordas, o seu coração está gordo, né? E você está com sobrepeso aqui visualmente, mas os seus órgãos estão engordando. E essa gordura visceral, essa gordura interna, é uma gordura muito inflamatória. É uma gordura que para a sua saúde é muito ruim, certo? Então, vai muito além da estética. A exposição a toxinas, como eu mostrei, os xenobióticos, o déficit de nutrientes, então vitaminas e aminoácidos, então a pessoa que tem deficiência nutricional, esse fígado fica sobrecarregado, porque o fígado para trabalhar ele precisa de muita vitamina, principalmente vitaminas do complexo B. Então ácido fólico, vitamina B12 principalmente. A pessoa que tem deficiência nutricional não está dando suporte para esse fígado trabalhar. Então podem ser as causas aí de mau funcionamento desse fígado. E aí quando a gente pensa em fígado, a gente tem que pensar nisso aqui, ó, carga tóxica total. Tá? Então não pense que você tem que ter uma vida restrita, então nunca mais você vai comer aquele brigadeiro, né? Enfim, nunca mais vai tomar aquela cervejinha, não é isso. E na verdade são escolhas. Se for exceção, não vai fazer nem cosquinha no seu corpo. Porque a gente tem o que eu chamo de carga tóxica total. Então o que é? O quanto você se expõe a toxinas e o quanto você consegue eliminar. Se o seu fígado está saudável, você está com o intestino saudável, a sua rotina é uma rotina anti-inflamatória, quando você se expõe a toxinas, nossa, seu fígado vai dar conta de eliminar aquilo ali. Não vai fazer nem cosquinha no seu corpo. Agora, quando você se expõe muito a toxinas, né, ou produz muitas toxinas decorrentes de um metabolismo inflamatório, o seu fígado não dá conta. Então, a quantidade, essa balancinha aqui, a quantidade de toxinas que tem no seu corpo circulante, a quantidade que você consegue eliminar, tá aqui, ó, desequilibrada. A balança tá mais positiva para esse lado aqui. Então, a carga tóxica total me diz muito mais sobre a sua saúde do que só, eu tenho uma vida 100% desinflamada, eu tenho um estilo de vida 100% saudável. Não, ninguém é 100% desinflamado, ninguém é 100% saudável. Todo mundo, até um estresse pode te desinflamar, um sono ruim pode te desinflamar. Então, ninguém é 100% desinflamado e a inflamação, né, até certo ponto, é benéfica para a nossa saúde, é protetora. Né, principalmente a inflamação aguda, ela protege a gente contra bactérias, contra vírus, contra algumas doenças. Então, até certo ponto, essa inflamação é protetora. O problema é quando você está inflamando de forma crônica. Você está ativando o seu sistema imune de forma crônica, porque o seu estilo de vida é inflamatório. Então, dar suporte à detoxificação hepática e se manter o máximo desinflamado possível é ainda mais importante do que só reduzir a exposição a essas toxinas. Eu preciso dar suporte para o meu fígado trabalhar, muito além de só cortar tudo da minha vida, tá?
Outra causa aqui muito comum, né, dessa predominância estrogênica é a própria disbiose intestinal. Vocês já entenderam que a pessoa que tem disbiose vai ter uma má digestão, não vai conseguir absorver bem esses nutrientes, então não adianta só se alimentar saudável. Conheço muitas pessoas que se alimentam saudável e tem muito estufamento abdominal, tem prisão de ventre, tudo que come fica rotando, tem azia. Isso aqui são sintomas de má digestão. Você entende que se você come um brócolis e esse brócolis te estufa, e aí você fica com dor abdominal, com excesso de gases, você não digeriu bem esse brócolis, então o brócolis não fez bem para você? Então nem todo alimento saudável é saudável para você. O alimento só é saudável para você se você digere bem. Se você digeriu bem, você vai conseguir absorver bem os nutrientes e excretar o que não tinha que ter sido absorvido, tá? Então seu alimento só é saudável para você se você digere bem. Então nem sempre basta ter uma alimentação saudável. Você tem que ter uma alimentação que você digere bem. E é isso a gente consegue aí identificar através de protocolos de modulação intestinal, a gente consegue cuidar, usar aqui estratégias para melhorar a sua digestão e talvez alimentos hoje que você não está tolerando bem, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses você vai estar tolerando bem, vai conseguir reintroduzir na sua alimentação. Então isso se chama cuidar do seu intestino, modular a sua microbiota e dar suporte para a sua digestão. E aí eu vou conseguir que você faça cocô todo dia, por exemplo, e elimine aquele excesso de estrogênio que o fígado jogou nas suas fezes. E você não estava conseguindo jogar fora porque não conseguia nem fazer cocô, certo? Sobrepeso, obesidade, então olha o que acontece na mulher, né, e no homem também que tem sobrepeso. A gordura, lá nas nossas células de gordura, no nosso tecido adiposo, existe uma enzima que se chama aromatase. Essa aromatase pega a testosterona e transforma em estrogênio. Então, o homem obeso, tá, e a mulher obesa também, ela tem uma baixa de testosterona porque a gordura dela, essa enzima que tem na gordura dela, está transformando a testosterona em estrogênio. Então, essa mulher necessariamente vai ter predominância estrogênica e entra num ciclo aqui que ela não consegue sair, porque ela já tem um desequilíbrio hormonal que leva um estilo de vida inflamatório, que a própria obesidade é uma doença inflamatória, e aí ela não consegue sair disso. Aí a testosterona está baixa, então ela tem baixa libido, né? Uma mulher desmotivada, desanimada. O homem também, a gente vê isso muito frequente, então homens obesos têm uma tendência maior a ter uma baixa testosterona e eu preciso desinflamar essa pessoa, seja esse homem ou essa mulher, para não ocorrer isso daqui, né? Porque aí eu emagreço essa pessoa, literalmente, reduzo o tecido adiposo dela e essa enzima não vai fazer mais essa conversão da testosterona em estrogênio. O desequilíbrio do cortisol, então olha o que acontece, o estresse diminui a produção de progesterona no corpo, porque lá na cascata de produção de progesterona, que ocorre lá na nossa glândula adrenal, a progesterona está ali, né? A progesterona vai ser o resultado do consumo do colesterol. Então, eu pego a molécula de colesterol para produzir vários hormônios. A testosterona, para produzir o cortisol, para produzir a progesterona. A pessoa que está muito inflamada, seja homem ou seja mulher, o que a adrenal faz? Vai pegar essa molécula de colesterol e vai falar, olha, ela está muito estressada e eu preciso aumentar o hormônio do estresse. Qual é o hormônio do estresse? O cortisol. Então, na rota ali que ela teria que produzir progesterona, ela desvia essa rota para o cortisol. Então, mulher, e aí quando eu penso aqui em estresse, gente, não é só estresse, me estressei com meu marido, me estressei com meu chefe, não. É uma vida estressante, é um sono ruim, é uma alimentação ruim, é o sedentarismo, tudo isso é estressante para o seu corpo. Tudo que faz mal à sua saúde gera algum tipo de estresse, estresse metabólico, estresse hormonal. Então, eu acabo desviando, né? E aí entra naquela mulher lá que ela tem uma progesterona baixa e um estrogênio alto. Por quê? Ela é muito estressada e aí está produzindo cortisol demais e progesterona de menos. Então, quais exames fazer? Dá para ver isso no exame? Dá para ver isso no exame. Você vai dosar estradiol e a progesterona, tá? Esse é o nome do exame, estradiol e progesterona. Em qual dia do ciclo? Melhor para ver a predominância estrogênica é entre os dias 20 e 22 do ciclo. Então, se o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo, você vai contar aí até o 20º dia. Entre o 20º dia e o 22º dia do seu ciclo, você dosa a estradiol e a progesterona, que é cerca de 6 a 8 dias após a ovulação, para avaliar então a possibilidade dessa predominância estrogênica. Então, durante a idade adulta, os níveis normais de estrogênio variam de 30 a 400, tá? pg por ml. Os níveis de estrogênio estarão baixos no início do ciclo, como mostrei para vocês naquele gráficozinho lá, e terão um pico no meio do ciclo, antes da ovulação, certo? E aí tornarão a cair novamente logo após a menstruação, aqui ó, no finalzinho do ciclo, né? Aqui menstruou, tá baixo ainda o estrogênio. E depois começa a aumentar na fase folicular. Níveis de progesterona abaixo de 10 nanograma por ml no
21º dia ou 22º dia do ciclo, pode indicar que você não está ovulando. Então, o que eu quero dizer aqui? Através de um ciclo aqui fisiológico, isso aqui é um ciclo da mulher que não usa nenhum método hormonal, né? Isso aqui acaba não sendo válido para a mulher que está usando algum método contraceptivo hormonal. Então, considerando a mulher que não usa nenhum método hormonal. O que eu espero lá no 22º dia do ciclo ou 20º dia do ciclo? Que a sua progesterona esteja em níveis mais altos, então pelo menos acima de 10 nanogramas por ml, tá? O ideal, na verdade, gente, aqui no 22º dia, é uma progesterona ali de 20 e pouco. Progesterona um pouco mais alta. Você tem aqui, ó, você tem um aumento bem aqui significativo da progesterona nessa fase, tá? Abaixo de 10, pode ser que você nem ovulou. Pode ser que você nem ovulou. E aí, os níveis de estrogênio pode variar de 30 a 400, então o que eu espero aqui do estrogênio nessa fase? Que esteja mais baixo. Vai estar o quê? 100 e pouco? 200 no máximo, tá? Considerando os níveis máximos. Então, eu quero que o estrogênio esteja mais nos níveis aqui mais baixos nessa fase, que aí é a fase lútea, inclusive no exame vai vir lá. Qual a fase do ciclo? Vocês já viram que o exame de estrogênio e progesterona vem de acordo com a fase do ciclo? Fase folicular, fase ovulatória e fase lútea. Então, aqui você vai olhar lá no valor de referência a fase lútea. Só que não se baseie só pelo valor de referência, porque eu não quero que você esteja dentro de um valor de referência, eu quero que você esteja dentro do valor ideal. Estou te mostrando aqui que eu espero que essa progesterona esteja acima de 10 nesse período aqui, no 20º dia, 22º, tá? Mas se estiver ali 20, 25, seria o melhor ainda, você está produzindo bem a sua progesterona. E que o estrogênio esteja nos níveis mais inferiores daquele valor de referência que vai estar ali para você, que depende do kit utilizado no laboratório. Se o estrogênio está no nível superior da fase lútea, ou até maior do que o que veio ali no exame, tá? Em relação ao valor de referência, e a progesterona está em níveis baixos, isso aqui já confirma para mim laboratorialmente a predominância estrogênica. E pode ter mulher que tem predominância estrogênica sem ter isso bem manifestado no exame? Pode, gente, claro que pode, tá? Você não é um número, seus sinais e sintomas me mostram muito mais. Então, nem toda mulher vai ter isso tão ali claro no exame. Ah, eu tenho um estrogênio super alto no exame. Não. Mas o leve desequilíbrio que você tem entre estrogênio e progesterona já causa sintomas de predominância estrogênica. Eu não falei lá no início que pode ter predominância estrogênica com estrogênio normal, só que uma progesterona baixa? Isso também é predominância estrogênica, certo? Então, vamos lá, a gente está se encaminhando para o final da aula. O que fazer, então, para tratar essa predominância estrogênica e a TPM, já que a TPM é uma consequência dessa predominância estrogênica? Primeiro de tudo, você tem que desinflamar. Então, uma alimentação limpa à base de comida de verdade. Já falei pra caramba sobre isso. Mas, muito além da comida de verdade, uma alimentação que você consegue digerir bem. Cuidar do seu intestino, para você digerir bem o que você está consumindo, para você conseguir fazer cocô, para você conseguir absorver os nutrientes e nutrir suas células, né, de forma sistêmica. Regularizar o seu ciclo circadiano, o seu sono. Então, uma pessoa que não dorme bem, uma pessoa que não descansa à noite, o processo de detoxificação hepática ocorre durante o sono. Se você não dorme bem, se você acorda à noite para fazer xixi, se você desperta, né? Você não atinge as fases profundas do sono, você não deixa ocorrer o processo de detoxificação de forma eficiente. Então, o sono de qualidade é importantíssimo para a sua saúde, né? Então, você precisa, sim, regularizar esse ciclo. Eu preciso que você acorde descansada. Jéssica, eu durmo 8 horas, eu durmo 7 horas por noite, eu acordo cansada. Tá errado. Seu sono é para você descansar. Tá acordando cansada é porque o sono não tá bom, certo? Controle o estresse. Vocês já aprenderam que você está muito estressada, você tem uma rotina estressante, você está desviando a produção da progesterona para produzir mais cortisol. Pratique atividade física, gente. Movimento. O movimento é um dos pilares aqui da desinflamação. Tem que se movimentar, nosso corpo foi feito para o movimento. Se você quer ficar parada, se você quer ser sedentária, você não quer, né, se exercitar, é difícil o seu corpo funcionar também. Ele depende que você se movimente para ele entender que ele precisa cuidar, né? Se curar. É você que se cura. Então, o movimento faz parte desse processo de cura e desse processo de desinflamação. Diminuir a exposição a xenoestrógenos e fitoestrógenos. Então, aqui eu estou falando muito mais. Lembra que eu falei do xenobiótico? Esses xenoestrógenos, na verdade, são toxinas que entram no seu corpo e agem como um estrogênio. Então, os plásticos, por exemplo, os fitalatos, os parabenos, eles se ligam aos receptores aqui de estrogênio e simulam, eles imitam a ação do estrogênio. Os fitoestrógenos também. Onde que tem fitoestrógeno? Na soja. Então, soja e derivado de soja. A soja é interessante ser usada para mulher na menopausa, que está com desequilíbrio desse estrogênio, está com estrogênio em falta. Então, a gente usa aí alguns fitoterápicos à base de soja
Porque tem estrogênio. Agora, na mulher que tem predominância estrogênica, a mulher que está em idade fértil, não é interessante a gente usar soja ou alimentos que contenham soja, né? Por quê? Porque eu estou dando mais estrogênio, o estrogênio da planta. Mas que essa mulher que já está com excesso de estrogênio pode sim vir a ter, né, uma exacerbação dos sintomas ali da ação do estrogênio. Então não é interessante, né, esse uso aqui, principalmente o uso crônico de soja e coisas que contenham soja ou outros fitoestrógenos, tá? Suspender o uso de métodos contraceptivos hormonais seria o ideal, então procurar métodos alternativos, como por exemplo o DIU, né? Ou tem gente que é contra o DIU, e aí tem os métodos naturais, seja método Billings, né? Combinado ali uma tabelinha, mas para isso você precisa conhecer muito o seu ciclo, e aí para conhecer muito o seu ciclo e ter um ciclo regular, você precisa desinflamar. Então uma coisa é consequência da outra. Consuma vegetais crucíferos. O que são esses vegetais crucíferos? Couve, brócolis, rúcula, agrião, repolho, couve-flor, acelga, rabanete, nabo, mostarda. O que tem esses vegetais crucíferos? Eles têm duas substâncias muito interessantes para a predominância estrogênica, que é o indol e o DIM, né? Que é o diindol metano, que promove o metabolismo estrogênico saudável. Então, ajuda a gente a eliminar esse excesso de estrogênio. Protegem contra o estresse oxidativo, que é a inflamação, e otimizam as vias de detoxificação hepática, além de chamação anti-inflamatória e antioxidante. Dá até para suplementar, né, na forma de fitoterápico esse indol, tá? Mas esses alimentos aí crucíferos, eles são muito ricos nessas substâncias e eles dão suporte hepático ali para a gente conseguir eliminar esse excesso de estrogênio. E vamos suplementar, principalmente o que está em falta. Então, fazer exames aí periódicos, né, avaliar eficiências nutricionais vai ser importante para a gente ver se esse fígado está precisando de uma ajudinha e as células como um todo, principalmente em relação a antioxidantes. Então, eu peço aqui principalmente as vitaminas do complexo B, e aí você dosar ácido fólico, né, que é a vitamina B9, e a vitamina B12. Então, eu quero um ácido fólico ali pelo menos acima de 10, uma vitamina B12 pelo menos ali em cima de 600, em torno de 700. Então, eu vejo muita gente com a vitamina B12 de 300, 250, aí tá esquecendo tudo, né, tem cãibra, tem fraqueza, e não sabe por quê. Vitamina B12 super baixa, né? O nosso cérebro precisa muito dessa vitamina B12, mas o fígado também. Então, avaliar deficiências nutricionais. Dosar também zinco, selênio, vitamina A, né? Dosar vitamina D. Tem muita gente que tem deficiência de vitamina D. Eu gosto de deixar essa vitamina D em torno de 40 a 60. Então, se já tô com 25 de vitamina D, não tá legal, vamos suplementar, que vai ser importantíssimo aqui para o seu processo de detoxificação e desinflamação. Magnésio também é interessante suplementar. Vitamina E, então dá para dosar a vitamina E, então se estiver baixa, suplementar. Cálcio, zinco, como eu já falei. O indol e o DIM, dá para suplementar ou aumentar o consumo através de alimentação. Vitex agnus castus é um fitoterápico muito legal que a gente usa principalmente na menopausa para ajudar a equilibrar essa progesterona e estrogênio, mas que dá para usar também em mulheres aqui na idade fértil. Ele ajuda justamente a aumentar a progesterona. Então, se você ali fez aquele exame, viu que a progesterona está muito baixa, está menor que 10, ou está ali 12, né? Está bem baixinha na fase lútea, lá no 20º dia, 22º dia, talvez usar o Vitex vai ser interessante para ajudar a aumentar a progesterona de forma natural. Ômega 3, que é um super antioxidante, óleo de borracha, óleo de prímula, linhaça e gergelim, também tem uma ação muito anti-inflamatória, vai ser extremamente benéfico aí para a predominância estrogênica, principalmente para mulheres que têm muita TPM. Então, essa combinação aí de óleo de borracha e óleo de prímula é excelente. Se puder usar junto com o Vitex, maravilhoso, certo? E, em último caso, a gente pode pensar aqui em reposição de progesterona. Então, eu vi que realmente eu tô com uma deficiência de progesterona e isso tá intenso. Então, tem mulheres com predominância estrogênica que a gente vai precisar repor essa progesterona aí por 2, às vezes 3 meses, tá? Até que ela consiga, através da desinflamação, voltar a produzir progesterona de uma forma mais natural e a gente não precisa mais repor, tá? Isso mulheres em idade fértil. E a gente usa a progesterona bioidêntica, né? Que é a natural micronizada, que inclusive compra na farmácia. Então, assim, claro que isso aqui tem que ter prescrição médica, mas não é nada de outro mundo, é super comum a gente usar, mas depende realmente dessa indicação. Então, tem que ter essa avaliação, tá? E aí, pra gente terminar aqui, então, chás para TPM, né, gente? Chás, eu sou, assim, apaixonada por chás, né? No entanto que eu tenho uma linha de chás minha, né, que é a Hábito Vida, para quem não conhece ainda, depois vocês pesquisem aí Hábito Vida. Eu sou tão apaixonada por chás, e os chás, eles têm realmente propriedades medicinais, eles te ajudam.
de uma forma assim completa, seja para fígado, seja para sono, seja para intestino, seja para energia, seja para metabolismo, e de uma forma que o medicamento não faria. Porque o medicamento você toma, um medicamento para dor, mas está aqui sujeito a ter os efeitos colaterais desse medicamento, principalmente sobrecarga hepática. O chá não faz isso, né? Então, o que eu indico em relação ao consumo de chás? 3 chás ao dia, diferentes, e ao longo do dia você vai mudando também as ervas. Então, eu quero ter benefício de todas as ervas, né? Então, não é que a gente vai fazer 2 litros de chá verde e vou tomar todo dia. A chance de dar ruim é muito grande. Então, lembre-se, o chá também tem propriedades medicinais. Então, não é quanto mais melhor. Tem que tomar de forma correta. Então, 3 chás ao dia, 3 chás diferentes. Então, tem chá que é mais para o intestino, tem chá que é mais para o fígado, tem chá que é mais para o sono, para ajudar você a equilibrar o seu sono e parar de acordar à noite. Então, eu deixei aqui algumas ervas que são interessantes para a TPM. Inclusive, a gente tem um chá, né, na Hábito Vida, que é o Show TPM. E eu combino 4 ervas que têm ação muito legal aqui nos sintomas da TPM e eu indico usar ele como um tratamento. Então, como que eu indico usar o nosso blend Show TPM lá, que é um blend, né? A gente combinou algumas ervas. Usar por 10 dias antes da menstruação. Então, a pessoa que acompanha o ciclo sabe que vai menstruar tal dia, 10 dias antes, usa ele, pode usar à noite uma xícara do Show TPM por 10 dias antes da menstruação. Vocês vão ver que a sua TPM vai ser muito mais leve. E, claro, tente auxiliar aqui, né, aliar aqui, junto a esse consumo do chá, hábitos saudáveis. Então, dá uma melhorada na sua alimentação, tenta ter rotina, hora de acordar, hora de dormir, faz atividade física e toma esse chazinho à noite também. Ele vai entrar como um tratamento. Então, a gente tem muito relato de mulheres que falam, caramba, o Show TPM realmente me salvou. Então, a gente colocou ali algumas ervas de propriedades que atuam ali bem nesse equilíbrio do estrogênio mesmo. Uma delas é a amora, que inclusive está aí para vocês. Então, a tansagem ou tanchagem, calêndula, amora, sálvia, canela, gengibre, fungo, erva doce, melissa, são chás assim que eu indico bastante para TPM. E você pode tomar à noite alguns aí, principalmente a melissa, né, que vai ter um efeitozinho calmante. E aí, gente, para a gente finalizar aqui, me sigam lá no Instagram, se vocês gostaram dessa aula, lá eu compartilho muito conteúdo gratuito de desinflamação, de saúde da mulher, de saúde intestinal, de saúde do fígado, de sono, de hormônios, tá? Então, tenho certeza que vocês vão gostar, para quem ainda não me conhece, né? Para quem já me segue, continue me acompanhando. E vocês podem baixar também o meu aplicativo, que é um aplicativo gratuito. Lá também eu costumo compartilhar alguns materiais, tá? De forma estratégica. Então, às vezes eu faço uma semana da desinflamação, eu coloco lá alguns PDFs para vocês conseguirem baixar, que pelo Instagram eu não consigo disponibilizar esse tipo de material. Consigo também liberar algumas aulas, né, do curso. O meu curso tá lá dentro, o SOS Mulher. E aí, às vezes eu pego alguns take das aulas e libero lá dentro do meu aplicativo para você conseguir assistir. E eu tenho muitas outras ideias legais para colocar ali dentro, tanto de conteúdo gratuito, como também de todos os meus programas, né? Então, baixa o aplicativo, é Jéssica Andrade. Está disponível tanto para iOS como também para o Google Play, né? Para quem tem Android. E é só vocês digitarem lá, Jéssica com um G, vocês vão achar. E aí se cadastra para você ser notificada e conseguir ter acesso aí ao conteúdo gratuito que eu disponibilizar lá no meu aplicativo também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo!